Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos começar aqui mais uma resolução de exercício. Agora a gente vai ter exercícios referentes ao conteúdo vetor, registro e vetor de registros. Então vamos ver o enunciado aqui da questão 11 que pede o seguinte: faça um algoritmo para calcular o valor das mensalidades dos alunos. A quantidade de alunos da escola é desconhecida. Para cada um deles serão informados os seguintes dados: a matrícula, o nome do aluno, o ano que ele está cursando, que pode ser do primeiro ao quarto ano, e se tem irmão na escola, 1 para sim, 0 para não. O valor da mensalidade será calculado e depende do ano em que o aluno está cursando. A gente tem aqui a tabela dizendo os valores para cada ano: 560 primeiro ano, 590 segundo, terceiro ano 660, quarto ano 700 reais. O aluno receberá 10% de desconto na mensalidade se tiver irmão na escola. Armazenar os dados em um vetor de registro e imprimir os dados de todos os alunos em forma de tabela. Então, a gente vai estar aqui com vários detalhes para ficar atento nessa resolução dessa questão. Então, vamos passar para o DEV. Então, a gente tem aqui a resolução da questão 11, iniciando com a inclusão das 3 bibliotecas que a gente vem utilizando, a std.io, Cone.io e stdlib. E eu tenho aqui, primeiramente, o programa principal, que vai começar com o seguinte. Essa questão eu não estou fazendo ela modularizada, na sequência eu vou fazer ela modularizada, certo? Vamos dar primeiro ênfase à questão do vetor de registro. Então, a gente tem aqui no programa principal, como eu tenho vários alunos na escola, e para cada aluno eu tenho um conjunto de informações para esse aluno que eu tenho que armazenar. E no final eu tenho que apresentar os dados de todo mundo em forma de tabela, então significa que eu vou precisar armazenar os dados de todos eles em um vetor de registro, certo? Porque da forma que a gente vinha fazendo, eu ia cadastrar os dados de um aluno, apresentar o valor da mensalidade e perdia os dados dele assim que eu fosse cadastrar um segundo. Então, para cadastrar o de todos, eu preciso ter o vetor de registro. Então, vetor de registro, que eu preciso primeiro, agora, quando começa o nosso programa principal, que é a parte da seção declaração de variáveis, a gente vai precisar declarar o nosso vetor de registro. Só que o registro é um agrupamento de tipos, então eu vou ter que definir aqui com o typedef struct, dizer quais são as variáveis que estão formando o meu tipo aluno, que vai ser a matrícula do tipo inteiro, a série que também é inteira e se tem irmão do tipo inteiro. Do tipo caractere eu vou ter o nome do aluno e do tipo float a mensalidade, que é um valor que é calculado. Então, eu tenho os 3 tipos, né, de variáveis e as suas respectivas variáveis. Fecho chaves e vou dar um nome a esse tipo. Esse tipo vai ser chamado de T-alunos. Fecho com ponto e vírgula e posso agora declarar o meu vetor de registro. Então, o vetor eu estou chamando de aluno, com 20 posições. Na questão está dizendo que eu não sei quantos alunos vão ser cadastrados, a quantidade de alunos é desconhecida, eu estou colocando um valor baixo aqui, por conta de que a gente vai só fazer os nossos testes, né? Não vai estar aí cadastrando uma quantidade grande de alunos, então estou colocando o vetor com a quantidade baixa. O que é que esse vetor armazena? Meu vetor aluno, nas 20 posições dele, o que é que vai ter em cada uma das posições? Ele armazena o T-alunos. E o que é um T-alunos? O T-alunos é uma matrícula, uma série, se tem irmão, o nome do aluno e a mensalidade. Então, em cada caixinha de um aluno vai ter todas essas informações, que aí a gente tem o nosso vetor de registro. Então, passando para as variáveis mais simples, a gente vai ter que controlar quantos alunos eu já cadastrei. Vai ficar um contador da quantidade de alunos cadastrados, que eu estou chamando aqui de QA. Vai ter uma variável que a gente vai precisar usar uma repetição do tipo for, a variável de controle do for, que é o i. E vai ter uma variável aqui chamada continuar, já que no enunciado está dizendo que eu não sei quantos alunos vão ser cadastrados. A cada novo aluno cadastrado, quando finalizar um cadastro, eu pergunto se vai cadastrar um outro. E aí, quem vai receber a resposta de que se quer cadastrar ou não vai ser essa variável continuar, certo? Começo aqui inicializando a variável QA, que é a quantidade de alunos com 0, né? A princípio eu não tenho, começo o meu
programa sem nenhum aluno cadastrado, então a quantidade de alunos é 0. Então, com isso, eu já estou pronta para fazer a leitura dos dados do meu aluno. O programa já está no ponto em que vai entrar na repetição, que vai ler os dados do aluno e vai fazer o cálculo da mensalidade. Então, vamos lá para essa repetição. Então, vou botar aqui a repetição em destaque, que está aqui entre a linha 17 e a linha 42. Eu tenho a repetição do tipo do while. A gente tem uma repetição que eu não sei quantas vezes vai repetir. A condição, ela vai ficar repetindo de acordo com a condição de parada, que a gente vai ver quais são as situações que vai fazer com que minha repetição pare. Então, eu começo com o do e vou, cada vez que eu for cadastrar um novo aluno, eu vou querer limpar a tela, certo? O comando de limpar a tela, ele está na biblioteca stdlib, que é o system-cls, certo? Então, system, entre parênteses, o CLS entre aspas, a gente vai ter aqui a limpeza da tela. Então, o que tiver na tela, ele vai limpar e seu cursor vai ficar na primeira linha, primeira coluna da tela. Então, a tela fica limpa, a partir daí eu posso escrever novas coisas na tela. Então, eu limpo a tela, escrevo o cabeçalho do meu programa aqui, Colégio Legal, escrevo o cadastro de alunos para dizer o que eu estou fazendo, e escrevo também dados do aluno tal, para eu saber qual é aquele aluno que eu estou cadastrando, no sentido da ordem, certo? Então, dados do aluno 1, dados do aluno 2, e assim sucessivamente, certo? Então, vou começar a pedir os dados do aluno. Eu tenho que pedir 4 informações de entrada e calcular a mensalidade. Então, de dados de entrada, eu vou ter que ler a matrícula. Então, escreva um textinho, matrícula. Depois eu vou explicar porque eu tenho aqui esses pontinhos. Escrevo o texto matrícula e vou pedir que seja digitada a matrícula do aluno. A matrícula do aluno vai para um vetor de registro. Então, vamos lá. A gente tem o scanf, a matrícula é um número inteiro. Então, percentual D, vírgula e comercial. O vetor é aluno. A posição que eu vou cadastrar é a posição que eu tenho de um controle no momento, que está com 0, então eu vou cadastrar o primeiro aluno na posição 0. Na posição QA, fecho colchetes e vou ter que dizer qual é o campo dessa variável que eu vou acessar, que vai ser o campo matrícula, ponto mat. Então, o próximo dado que eu vou ler é o nome do aluno. Então, printf nome, o fflush stdin, para limpar o buffer de memória, e eu venho aqui com o get aluno na posição QA no subcampo nome. E aí eu tenho a leitura do nome do meu aluno. Passo a ler agora a série do aluno. Então, printf a série, digo quais são as opções de série que eu tenho, de 1 a 4, e faço a leitura da série, que é um número inteiro. Scanf, percentual D e comercial vetor aluno na posição QA no campo série. Passo agora para ler se ele tem irmão na escola. Pergunto se tem irmão na escola, digo qual é a legenda, 1 para sim, 0 para não. E aí eu vou fazer o scanf, percentual D, se tem irmão é 1 ou 0, é uma legenda, então é um número inteiro. Percentual D e comercial aluno na posição QA no subcampo irmão. Agora é um campo que vai ser calculado, que é a mensalidade. Então, vou verificar o seguinte: a mensalidade depende da série. Como a série é um número inteiro, então eu posso utilizar o comando switch. A seleção que eu vou usar é do tipo switch. Então, eu vou usar o switch. Qual é a variável que vai ser testada no meu switch? Vai ser a série do aluno. Então, dependendo da série, eu vou ter um valor diferenciado para a mensalidade. Então, ela vai ser testada. Switch, aluno na posição QA no subcampo série, que vai ser, eu vou testar qual é a série do aluno e vou perguntar. Caso 1, case 1, 2 pontos, então, a mensalidade do aluno vai receber 560, certo? E dou break. Caso 2, então, a mensalidade para os alunos no segundo ano é R$ 590. Coloco a atribuição e dou o break. Caso 3, vai receber 660 e o break. Caso 4, 700 e o break. Certo? Então, aqui eu já verifiquei a mensalidade no valor cheio.
Então, eu vou perguntar, olhe, se o aluno no campo irmão, esse aluno que eu estou visitando no momento, que é o aluno QA, que se for o primeiro, seria o aluno que está na posição 0. Se a variável no campo irmão eu tiver com 1, é porque eu respondi sim, dizendo que sim, ele tem irmão na escola. Então, ele tem que receber 10% de desconto. Então, aluno na posição QA no campo mês, que é mensalidade, vai receber aluno posição QA ponto mensalidade multiplicado por 0,9, que é quando eu vou dar desconto. A gente vai ver quanto é o desconto, 10%. Então, 100 tirando 10 fica 90, então vai ficar 0,9. Se fosse 25% de desconto, 100 menos 25 dá 75, então aqui ia ser 0,75, certo? Já expliquei isso em outras questões, só estou reforçando. Então, com isso, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer para esse aluno que eu acabei de cadastrar e que eu estou visitando naquela posição. Então, eu digo que a quantidade de alunos foi acrescentada mais uma unidade. Então, finaliza o cadastro, incrementa a quantidade de alunos. Então, agora eu vou perguntar se a pessoa deseja cadastrar outro aluno ou não. Então, deseja cadastrar outro, 1 para sim, 0 para não. E faço a leitura da variável continuar, scanf, percentual D e comercial continuar. Então, eu vou ficar fazendo a minha repetição enquanto o quê? Enquanto continuar for igual a 1, a pessoa está respondendo que sim, que ela quer continuar cadastrando novos alunos, certo? E também enquanto a quantidade de alunos for menor do que 20. Então, significa que o meu vetor ainda tem posições livres para cadastrar novos alunos. A partir do momento que o vetor tiver com todas as posições preenchidas, o meu programa também não vai poder mais cadastrar os alunos, certo? Porque senão, se eu for reutilizar alguma posição, eu vou sobrepor um dado que tem lá com um dado novo. Isso a gente não quer. Então, eu paro ou porque a pessoa decidiu parar ou porque meu vetor alcançou o limite máximo, certo? Então, a gente, quando estiver trabalhando com os vetores e vetores de registro, a gente vai estar colocando a condição de parada também por conta do vetor ficar cheio. Saindo da repetição, agora a gente vai apresentar os dados de todos os alunos em forma de tabela. Então, para isso, a gente tem que ficar atento à questão da contagem dos espaços para que a tabela ela fique toda alinhada. Eu passei bastante dicas para vocês na disciplina passada, exatamente para a gente fazer essa contagem, né? E a tabela ficar bem certinha. No C, vai ser igual, o mesmo macete que a gente utilizava na disciplina de introdução à programação, a gente vai utilizar aqui agora com o C, certo? Eu vou explicar aqui como tá, para lembrar para vocês como era que a gente fazia a tabela sair toda alinhada. Então, eu limpo a tela, porque eu vou ter uma tela da apresentação desse relatório com os dados de todos os alunos. Então, systemcls, dou um printf com o nome do colégio, dou um printf relatório geral, e vou aqui para esse printf 47, que é o x da questão, vai estar aqui na linha 47 e na linha 50. São esses dois printfs que vão fazer com que a tabela saia toda certinha. Então, a gente vai ter, nesse printf do cabeçalho da tabela, eu vou escrever o nome do campo, certo? Matrícula. E por padrão, eu vou colocar aqui, nesse caso, 3 espaços entre cada um dos cabeçalhos, certo? Então, matrícula, vou dar 3 espaços. 1, 2, 3, escrevo o próximo. O próximo é o nome. Escrevi o nome. Lembrando que, como o nome do aluno é um nome largo, a quantidade de letras do nome do aluno provavelmente vai ter muito mais do que 4 letras que compõem a palavra nome. E o meu vetor que guarda o nome foi declarado com 20 posições, então o meu nome pode ter até 20 letras. Então, essa coluna ela tem que ter uma largura 20. Então, a gente vai contar a partir do nome, do N da palavra nome, a gente vai contar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20, essa seria a largura máxima que a minha coluna nome iria ocupar.
Como eu dei como padrão entre cada coluna deu um padrão de colocar 3 espaços, eu vou colocar esses 3 espaços aqui. 1, 2, 3, certo? Escreva a próxima coluna, que é série. Escrevo série. Embaixo da coluna série, o número que vai ficar vai ser de 1 a 4. Então, eu só tenho uma largura suficiente para ficar embaixo dessa coluna série. Então, eu vou colocar mais 3 espaços. 1, 2, 3. Escreva a palavra irmão. Irmão também é 1 ou 0, que vai estar nessa coluna aí do irmão. Não tem problema. E tem a mensalidade. Coloco 1, 2, 3 espaços. Escreva a mensalidade. A mensalidade é um valor que vai estar aí. No máximo vai ser R$700, que é a mensalidade mais alta. Então, estaria ocupando aí 6 colunas, porque a gente tem o 700, vai sair com casas decimais, por conta de ser um número real. Então, também caberia aqui, já que a palavra mensalidade tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 caracteres, então a largura da minha coluna também está suficiente. Normalmente, a única coluna que a gente tem que compensar por conta da largura são as colunas que embaixo elas representam variáveis do tipo caractere, certo? As demais, normalmente, a gente não precisa, mas se precisar, só é fazer a compensação nos espaços, certo? Não teria maiores problemas. Então, a coluna foi pronta, desculpe, a linha de cabeçalho está pronta. Vamos passar um traço para dar a ideia de uma tabela. Então, printf/n o traço. E aí, eu vou começar agora com o preenchimento com os dados que estão armazenados no meu vetor de registro. Então, vou da posição, o for de 0 até a quantidade de alunos que eu tenho cadastrado. E vou fazer o seguinte, vou imprimir agora os dados dos meus alunos. Então, vamos lá. Também referente à quantidade de letras que tem na palavra, que compõe a coluna que eu estou imprimindo, eu vou contar, a palavra matrícula tem 9 letras, então eu vou colocar aqui percentual 9D. Então, ele vai encaixar o número de matrícula do aluno aqui no espaço de uma coluna de 9 dígitos, certo? Coloco os 3 espaços, sempre vai ser percentual D, mas aí a gente vai vir sempre com um númerozinho que vai ser a quantidade de letras que tem na coluna, que seria a largura da minha coluna. Depois disso, coloca a quantidade de espaço que a gente padronizou. Às vezes pode ser que a gente tenha muitas colunas na tabela, que eu precise dar menos espaço do que 3. Então, aqui a quantidade de espaço vai ser a quantidade de espaço que você deu entre uma coluna e outra. Então, 1, 2, 3. Vem agora o próximo campo, que é o nome do aluno. Então, percentual, esse que seria para eu escrever uma variável do tipo caractere. Só que vai ser menos 20S, que significa que ele vai ajustar esse nome para ser escrito em 20 colunas de tela, certo? E o menos é para que ele comece com o alinhamento pela esquerda, já que o padrão é começar a escrever o campo pela direita. Campos numéricos a gente deixa por padrão, não bota menos, mas campos que são de cadeias de caractere ou caractere, a gente bota para o alinhamento ser a partir da esquerda. O padrão entre cada uma das colunas foram 3 espaços, então eu dou 1, 2, 3 espaços e vou para o próximo campo. O próximo campo é a série do aluno, então percentual, série tem 5 letras, 5, e a série é um número inteiro, então percentual 5D. Mais 3 espaços, 1, 2, 3, e venho para percentual 5D de novo, já que é a coluna que eu vou imprimir se o aluno tem ou não irmão na escola. Depois, de novo, percentual, 3 espaços e a mensalidade. Mensalidade tem 11 letras, então 11. Eu quero 2 casas decimais nesse campo, então 11.2 é do tipo real, então 11.2F, certo? E assim eu fecho aqui a formatação das informações que eu vou apresentar na tabela. Então, eu venho agora com cada um dos campos que vai ser encaixados aqui
na minha linha de tabela. Então, eu tenho aluno na posição I no campo matrícula, no campo mate. Veja que eu estou aqui com o vetor, eu estou percorrendo o vetor através do for. Então, quem vai estar controlando a posição do vetor que eu estou visitando naquele momento é a variável de controle do for, que é o I, certo? Então, por isso que aqui a gente tem índice I. Então, eu visito o subcampo matrícula, depois, na sequência, o nome, a série, se tem irmão na escola e a mensalidade. E assim eu tenho a formação da linha da minha tabela, certo? Esse for só tem um comando, então eu vou ficar preenchendo as várias linhas da minha tabela. Quando finalizo, quando sai do for, eu vou imprimir um traço para fechar a minha tabela e vou dizer, digite qualquer tecla para sair e o get para parar para a gente ver a resposta, certo? Então, aqui a gente teve esse detalhe da formatação. Depois dei uma lembradinha, vendo a questão que eu fiz, bem detalhada a questão da formatação de tabela. Então, vamos para a execução. Então, aqui a gente tem o nosso programa em execução e, com isso, já a solicitação dos dados do primeiro aluno, dados do aluno 1. Então, matrícula, vou colocar 100, nome, Paulo, série, primeiro, tem irmão na escola, vou dizer que sim. Aqueles pontinhos que eu coloquei nos printfs na hora que estava lendo as informações de cada aluno, era o seguinte, é uma questão mais estética. A gente verifica que das solicitações de entrada de dados, o que tem a frase mais longa é a última pergunta que pede para dizer se tem ou não irmão na escola. Então, com isso, esses pontinhos faz com que todas as entradas de dados, eles fiquem certinho aqui, um embaixo do outro, certo? Na mesma coluna. Quando se eu colocasse matrícula e logo na sequência 2 pontos, a matrícula ia ficar aqui, o nome ia ficar em um ponto, a série ia ficar em outra, a resposta se tem irmão da escola em outra, e ficava meio desalinhado, certo? Então, isso é uma questão mais de interface que deixa a questão com um visual mais interessante, certo? Então, aqui vai perguntar, deseja cadastrar outro aluno, né? Sim ou não, vou dizer que eu quero. Vamos agora para o aluno 101. Vou botar a Sandra, botar o nome composto. Alves. A série, quarta série. E não tem irmão na escola. Quer cadastrar outro? Vou dizer que não. E com isso vai vir a apresentação dos dados aqui em forma de tabela. Então, veja só, ó. Todos os campos que foram numéricos, eles começaram a alinhar a partir da direita para a esquerda, certo? Então, veja que sempre o campinho está sempre na última letra de cada uma das colunas, certo? Já o nome, que foi a variável do tipo caractere, a gente botou lá o percentual menos 20S. Então, ele começou a escrever alinhando a partir da esquerda para a direita, certo? Então, por isso que sempre a coluna ficou aqui certinha embaixo da palavra nome. Então, a gente tem aqui a resolução dessa questão, que utiliza vetores de registro, né? Além disso, tem essa questão, esse lembrete aí dessas questões de apresentação de dados em forma de tabela, certo? Então, fica à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem passar mensagem para o meu e-mail ou postar a dúvida no fórum da disciplina. Então, um abraço e até mais.